Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vi a coletiva do Dorival Júnior, né? De ontem, né? Depois do jogo Corinthians 1, Santos 0, né? Tem alguns detalhes importantes que eu queria discutir com vocês, né? Alguns temas nem são tão novos assim, foram só, tipo, requentados na coletiva, né? Mas, como assisti a coletiva aí, tô tendo tempo de gravar o vídeo, né? Acho que seria legal comentar sobre esses temas aqui para não passar despercebido, né? Não sei se vocês viram, o Memphis está com o tornozelo zoado ainda, né? Ele perdeu os dois últimos jogos do Corinthians por conta disso, né? Aparentemente também tá fora contra o Novo Horizontino, né? Parece que espantou, né, o Dorival, a bola que tava no tornozelo do Memphis, né? E também o Mateuzinho também, que se lesionou, né? Parece que é uma lesão de coxa. Surpreendeu o Dorival Júnior, né? E isso acabou gerando uma demissão da doutora Ana Carolina lá, que era a chefe do departamento médico do Corinthians, né? Não sei até que ponto as coisas estavam insustentáveis. Eu lembro que o Emiliano tinha feito algumas críticas já ao departamento médico do Corinthians em uma entrevista, né? Mas acontece que, até pelo tom como o Dorival falou na entrevista coletiva ali, né, depois do jogo, né, tipo, puta, não sei o que aconteceu com o Mateuzinho, de repente ele não estava disponível, né, ele tinha até viajado lá contra o Racing Montevidéu, mas não entrou em campo, né, enfim, eu sei que gerou uma bomba aí, né, e a doutora Ana Carolina foi demitida aí do Corinthians, né, não sei até que ponto algumas lesões do Corinthians poderiam ter sido evitadas, ou não acontecido, né, ou, enfim, ter a cura mais rápida, né? Mas acontece que explodiu essa bomba aí, né? O Corinthians tá com muitos lesionados, né? O Garro, o Memphis, o Gustavo Henrique, né? O próprio Ranieri tá meia bomba, né? Agora o Mateuzinho também. Outro tema também importante da coletiva foi a questão do Léo Maná, né? Eu pensei que o Léo Maná tinha sido de fato preterido, né? Por não ter jogado com o Mateuzinho, mas o Dorival Júnior confessou que ele só não jogou porque jogou os 90 minutos contra o Racing Montevidéu, né? E aí, com a ausência, a surpresa do Mateuzinho, tiveram que colocar o Torres ali improvisado, né? Achei interessante que meio que deu certo, né? Eu gostei do Torres ali na lateral direita. Confesso que deu mais confiança com o Torres ali do que o próprio Léo Maná, porque o Torres marcou bem durante o jogo, né? Marcou bem a equipe do Santos ali pelo lado dele. E acho que pode ser uma alternativa quando o Mateuzinho não tiver disponível, né, rapaziada? Bom, o outro tema também que eu achei interessante na coletiva, que foi até o Igor Coronado, né, que chamou esse papo na zona mista, né, falando que tomou uma bronca do Dorival, jogadores do meio campo, né, e por isso o Corinthians mudou um pouco. Eu não achei que chegou a jogar bem, tá, no segundo tempo, achei que foi melhor do que o primeiro, né, mas foi que a questão de por que o Corinthians estava tão mal na primeira etapa, né, parece que foi a ordem do Dorival com os jogadores de meio pra frente, né, tipo Igor Coronado, Carrilho, né, acho que o próprio Martins e o Breno Bidon, né, talvez, que eles não descessem para pegar a bola, né? E muitas das vezes começava a jogada com o próprio André Carrilho, né? E por isso o time tava lento, né? Fora que a saída de bola tava muito lenta ali com o Maicon, com o Kaká, com o próprio André Ramalho, né? Com os laterais, né? E parece que era ordens do Dorival para que esses caras não descessem. E eles desceram no primeiro tempo, né? Porque as jogadas não estavam saindo. Eu confesso, pessoal, que assim, eu entendo essa questão, né? De você deixar com os caras lá de trás, né? Pra eles fazerem esse serviço, mas e se eles não estiverem conseguindo fazer, né? Claramente o Maicon tava muito mal e tudo mais, né? Fora também a questão do nível de querência, né? Não sei se é só confiança e tal, né? Claro que era uma equipe ali com pouco entrosamento, na formação tática também nova, né? Mas o Corinthians deveu bastante, né? Eu até entendo os meias ficarem um pouco mais com ansiedade de descer pra pegar a bola, porque não tava acontecendo porra nenhuma, né? No jogo do Corinthians contra o Santos, principalmente na primeira etapa, né? Mas a verdade é que o Corinthians teve essas dificuldades no primeiro tempo por conta disso, né? Uma coisa interessante também na coletiva do Dorival Júnior, isso aqui eu achei bastante interessante, mano, eu não vi muita gente comentando, né? O Dorival falou que o Corinthians tem poucos jogadores de lado de campo, que é verdade. Ponta a ponta, assim, ponta esquerda mesmo, que só faz a ponta esquerda, você tem o Thales Magno. O próprio Romero, o Iralberto, o Memphis Depay são jogadores mais centralizados. O Romero já foi um dia bem ponta, né? Hoje em dia ele serve mais como segundo atacante, né? Não tem mais aquela velocidade de ponta, embora ele ainda faça a função, né? E aí o Dorival falou na questão de que o elenco do Corinthians foi montado para jogar pelo meio, somente pelo meio, né? E é verdade. As contratações todas do Ramon Dias e do Emiliano lá na janela passada, né, até para 2025, foram pautadas no esquema centralizado, nesse 4-4-2, que é a formação, que era a formação preferida da família Dias, né? Ele sempre deixava isso bem claro nas entrevistas coletivas, né?
que essa era a formação favorita deles e que eles iriam usar sempre que possível, né? Então, quando você começa uma temporada, e ali o técnico tem as peças ali, as contratações ao seu dispor, geralmente ele vai contratar os caras pensando na forma que ele joga, né? E eu pensava que o Dorival Júnior ele ia manter o trabalho do Ramon e melhorar, talvez, mas não. Eu vejo que o Dorival tá fazendo realmente um transplante ali no Corinthians, né? Tá começando do zero, tentando lateralizar o jogo, né? Ele buscou o Carrilho como opção pela ponta direita. Eu não gosto do Carrilho ali, eu prefiro ele mais pelo meio, né? Que até a foto que a gente tem, né, de coisas boas, né? No 4-4-2, no 4-3-1-2 do Ramon, que era o Carrilho mais por dentro, né, rapaziada? Então eu vejo que eu acho que o Corinthians vai, na janela, ele vai forçar, vai procurar trazer jogadores de lado de campo, atacantes, eu diria, para poder satisfazer o Dorival Júnior, tá? Eu acho que eu entendi isso nessa parte da coletiva do Dorival, né? E um tema mais sensível foi a questão de que falaram que o Dorival Júnior tirou a braçadeira de capitão do Hugo Souza, né? Por quê? Porque o Hugo Souza estava saindo da meta para conversar com o juiz, né? E não era muito bom. E por isso ele tirou a braçadeira de capitão do Hugo, mas que ele continua sendo um capitão, enfim, né? Ele até citou os nomes, né? O primeiro capitão o Romero, o segundo capitão o Maicon, o terceiro capitão é o Ramalho do Corinthians, né? Olha, sinceramente eu acho uma grande bobagem isso, tá? Não a braçadeira eu acho legal, acho que dá importância. Eu gosto bastante quando o Hugo Souza é capitão, pô, ele xinga os caras, ele dá cara a tapa nas entrevistas coletivas quando o Corinthians perde, né? Ele é o verdadeiro capitão, tá ligado? Se você ver os vídeos de bastidores, como ele se comporta, ele parece ser um líder nato, o Hugo Souza, né? E fora que parece que tinha uma regra lá que você pode designar outro jogador para poder falar com o árbitro, né? Caso você seja o goleiro, né? Então, assim, eu acho que acho que não deu nada, tá ligado, mano? Acho que o Hugo Souza entendeu bem ali, mas às vezes você, sei lá, mano, no mundo do futebol tem algumas coisas que você não precisa, sabe, botar o bedelho, mano. Achei um ponto negativo do Dorival. Por exemplo, se ele tivesse no São Paulo na época do Rogério Ceni, por exemplo, e tivesse essa regra de hoje em dia que só pode um jogador falar com o juiz, né? Ele tiraria a braçadeira do Rogério Ceni? Ou ele tiraria a braçadeira do Cássio? Não faz sentido, tá ligado, mano? Isso. É só designar outro cara e pedir pro Hugo Souza ficar na meta, tá ligado, mano? Ó, não sai da barra do gol, não. Fica aí de boa aí que sei lá, o Ramalho vai conversar com o juiz, o Romero, o Maicon, seja lá quem for. Mas enfim, pessoal, essa foi a coletiva do Dorival Júnior, esses são os assuntos que eu queria tratar. Queria saber de vocês acham que o Corinthians precisa de jogadores de lado de campo? O que vocês fariam de contratação, né? Que muitas das vezes a gente conversa sobre contratações do Corinthians e a gente sempre pensa nesse 4-4-2, né? Como melhorar ele, né? Mas agora na mão do Dorival Júnior, aparentemente vai mudar completamente isso. Acho que principalmente na parada do Super Mundial, vai ter mudanças, eu acho, estruturais no Corinthians, tá? Eu acho que o Dorival quer chegar vivo nas competições até o meio do ano, para depois ele fazer as paradas dele e ter tempo de treinar com a equipe, né? E também a questão da abraçadeira. Vocês acham que é bobagem? Vocês acham que o Hugo ficou puto? Vocês tirariam a abraçadeira? Vocês acham que é normal a interação do Dorival? Quero saber de vocês, firmeza? Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!